A partir do momento que a gente tinha nos feito o roteiro, tirado de alguns conteúdos do livro, para criar a revista, nós tínhamos que ir atrás de um desenhista que se familiarizasse com a história. Até que um belo dia nós encontramos esta figura que está aqui, o Jaime Veras, um artista que se identificou com a história, trabalha com realismo, com surrealismo. Chegamos a conversar, dialogar com ele, se era possível ele fazer esse HQ. Ele ficou de nos dar uma resposta, de pensar, entregamos o roteiro. Aí eu acho que é melhor deixar um pouco ele falar sobre essa saga. A primeira página que levou, nós levamos um mês para poder se identificar com o desenho e a história que o autor passou. E logo em seguida, depois do primeiro mês, nós começamos a se identificar com os personagens, Babalon, enfim, todos os personagens da história, que começaram a se valorizar depois de muita discussão, depois de saber a origem deles, depois de ver qual a aparência, né? Qual a aparência deles que o texto. E, enfim, tudo começou daí, como a gente podia fazer com que esses personagens tivessem uma personalidade própria, bem pessoal, dentro do que já estava escrito. Eu vou pegar a deixa do Jaime, porque foi de anos diferenciados, né? Você pegava em 2016, de repente você tinha que estar em 2007, de repente 1980, aí você dava um pulo gigantesco para 1128, a época dos Templários. E de repente você ia para o ano futurístico de 2014. Quer dizer, criou-se essa dificuldade assim de ter os personagens. E o ambiente que era próximo a Jerusalém, e todo isso dentro de era um templo de Salomão. Então era necessário ler alguma coisa de Salomão, ver o que outros desenhos já tinham feito, ou outras histórias, até mesmo de arquitetura, para saber o que foi construído na época e fazer isso já depois de 2000 e pouco, quando foi descoberto. Eu acredito que não foi brincadeira toda a história. E outra coisa, a gente teve até que fazer uma pesquisa de certas ordens secretas, né? Por exemplo, a Confraria da Serpente, que basicamente começou no período Salomão. É necessário ter todas essas informações para valorizar o texto. Era preciso que todos os detalhes tivessem expressos no desenho. Para isso, tinha que ler muito para poder fazer essa história toda. Inclusive, há momentos que há um quartel em 1980 e havia a roupa das pessoas, dos generais, comandantes dessa época, tinha um estilo. Era preciso estudar como foi, ir até essa data e ver como é que era feito os uniformes de toda essa coisa. Houve um diálogo, mas também houve muita interferência. Assim, como é que seria isso, né? Como é que seria essa pesquisa dessas pessoas nos Estados Unidos, na Virgínia? Praticamente um diálogo se dá numa sala. E havia os ângulos. Para passar tudo isso para o desenho, para a história do quadrinho, era necessário também que ângulos diferentes do desenho, para mostrar não só os personagens que estavam na sala, mas também o armamento, tudo isso foi feito em slide. E outra coisa, a gente tinha que manter a linha do desenho, até que a gente encontrasse um tipo de desenho com uma qualidade, permanecer essa qualidade até o final, todos os temas. E era preciso, muitas vezes, o roteiro não cabia dentro de uma página, era necessário diminuir o roteiro e trabalhar muito o desenho. Foram vários gráficos que você fez, mostrar os gráficos. O que tu acha disso, autor, a questão de ambiente? Aí eu tinha que estudar um ambiente assim, fazer uma planta baixa no ambiente, né? Para mostrar o Jaime, né? No desenho das últimas páginas, nós tivemos que fazer a história começando o desenho da lua, até encostar no chão, né?
pegou 2 páginas, você tem 2 páginas para fazer essa colocação. E por incrível que pareça, essa história, ela basicamente ela começa no final. O final dela já é toda a introdução das próximas histórias. É isso que eu achei interessante desenrolar desse roteiro. Porque o final é o princípio. E o público precisa estar bem ciente do que está acontecendo na história em quadrinho, porque por mais que leia o livro, a imaginação seja fértil, a história em quadrinho vai ajudar a pessoa a visualizar melhor o que o autor escreveu, o autor Paulo. Então é uma responsabilidade muito grande que eu tive durante esses 7 meses, concluir todo esse trabalho. Você, a partir do momento que passa isso do livro, você faz uma espécie de trabalho de doação, certo? E passa isso para uma revista. Tanto a questão criando os personagens, né? Em cima desses personagens você cria uma situação, certo? Com imagens, né? Você prende não só o público pelo roteiro, mas pela situação de imagens, né? E outra coisa interessante também no final da história é como fazer os anjos plasmáticos, e essas asas elas têm que se destacar no meio da floresta, na floresta amazônica. Você imagina o trabalho de ter que fazer com que essas asas se destaquem no meio de floresta, que pareça mesmo que esses anjos estejam por isso voando. Que, mais uma vez, eu friso, né, que o início dessa história é o final dessa revista, porque só a derradeira página já diz tudo, né? Você vê tópicos de misticismo ali, de ocultismo, espiritualidade, você vê tecnologia. O roteiro em si, ele é muito filosófico. Por um lado, a gente não deixa dúvida nas imagens, mas na linguagem, no roteiro, a gente tem que deixar as entrelinhas, umas incógnitas, porque é interessante. Isso vai deixar, vai prender também o público para esperar, como é que vai ser a segunda edição, né? Será que vai ter realmente essa grande batalha final? Vai ser na segunda edição, vai ser na terceira, vai ser na quarta, não é? Porque vão ser 2 batalhas, uma terrestre, do mesmo jeito que existe uma batalha aqui, nós vamos criar uma batalha aqui entre eles, na Amazônia, né? Vai ter uma batalha no subplano do astral, que é um universo paralelo. Isso aí vai ser outra história, já é pro segundo, talvez pro terceiro capítulo, quem sabe. Acho que a gente conseguiu concluir essa. Exato. Bom, gente, eu acho o seguinte, que a partir do momento quando você cria, já está feito, já nasceu, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu espero que o público se identifique e goste disso aqui.